Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um curso do Legale, comigo, o professor Durval. Hoje nós vamos trabalhar 3 temas absolutamente importantíssimos e de uma atualidade fantástica, não é? O primeiro diz respeito ao uso capião administrativa. Aí você vai dizer, não, ela já tem um tempo. Não, sem dúvida nenhuma, nós vamos verificar toda a base dela e tal, mas nós tivemos recentes alterações que tornaram o uso capião administrativo um produto palatável. Por quê? Porque não era um produto amargo, era um produto difícil de digerir. Por quê? Porque nós tínhamos alguns óbices que serão falados nesse curso, não é, que não permitiam que a uso capião administrativa tivesse a efetividade proposta, ou seja, a possibilidade de você regularizar a sua posse, transformando ela em domínio, não é, fora do espectro do Poder Judiciário. Ou seja, via administrativa junto ao cartório de imóveis. Então esse é o primeiro ponto da nossa aula, um ponto muito importante que nós vamos conduzir aqui, vamos debater. Não é? O outro ponto importante que nós vamos falar aqui é justamente sobre a questão do direito de laje. Não é? O direito de laje que também realmente também é muito atual, não é? Ele veio junto com toda uma legislação sobre reurbanização, não é? Seja rural, seja urbana. Então, essa legislação agora, ela teve uma grande gama, né, de alterações em vários pontos de legislações federais. Então, o direito de laje é absolutamente fantástico, né? Ele vai permitir acomodar uma situação que nós estamos passando pelo país, e nós vamos falar na aula de hoje. Então, isso daí é muito importante para você que advoga, para você que estuda, não é, para que você possa estar atualizado, não só em relação ao seu trabalho, como também para orientar as outras pessoas que precisam dessas informações. Não é? E muitas vezes os jornais, as revistas, eles veiculam, não é, com absoluta competência, mas às vezes falta um ou outro detalhe que o advogado pode trazer à baila em relação àquelas questões trazidas por aquele, entre aspas, consulente informal nas festas, né, nos encontros, né, e no seu próprio grupo de trabalho ou grupo de amigos, tá bom? E por fim, né, uma inserção no Código Civil Brasileiro relacionada ao condomínio em lotes. Isso nós vamos falar também. Então, vamos lá. São 3 pontos importantes. Primeiro, a uso capião administrativa, com essas novas alterações. Segundo, não é, a questão referente ao direito de laje. E depois, o condomínio em lotes. Tá? São 3 pontos importantes em que eu peço a sua especial atenção. Não é? Há uma urgente necessidade dos colegas e de todos nós nos adaptarmos, nos conhecermos esses tópicos e esses pontos para que possamos estar aí juntos, não é? No mesmo tempo que essas alterações e possamos com segurança orientar aqueles que nos cercam. Tudo bem? Podemos começar? Então vamos lá. Né? Feitas essas considerações, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, isso é muito importante. Qual é, na vida da pessoa, o bem que normalmente ela tem mais apreço? Não é? Um relógio, um carro ou um imóvel? Não é? Essa valoração pessoal, essa necessidade da pessoa ter, entre aspas, o seu cantinho. Não é? O seu imóvel, essa relação é muito importante, porque como nós bem dizemos, não é? É o descanso do guerreiro. Então é necessário que depois de um dia de intenso trabalho, você retorne para o seu lar. O seu lar, que eu digo, é o prédio que você adquiriu, não é? Que você tem ali o seu núcleo familiar. Então, isso é muito importante. Então, todas as vezes que nós relacionamos o direito a imóveis, nós estamos trabalhando 2 coisas muito caras, né? Muito importantes para o ser humano. Primeiro, o direito. Por quê? Porque o direito ele tem esse fator, né, de nortear, né, essas relações interpessoais, não só em relação à pessoa e a pessoa e a coisa, então os direitos pessoais, os direitos reais, então tudo isso daí é importante, né? Como também o próprio imóvel. Então nós vamos unir o direito e os prédios, o direito e os imóveis, tá? E são, como eu já disse, 2 coisas muito importantes. Então, lembrando bem do que eu disse, vamos imaginar o seguinte, do que
você, ser humano, entre aspas, brasileiro, porque nós vamos trabalhar agora o artigo 6º, aos brasileiros estrangeiros residentes no país, né, os principais direitos. Então, nós vamos trabalhar aqui aquilo que o professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo fala muito, que é o piso vital mínimo. O piso vital mínimo, então, está aqui no artigo 6º da Constituição Federal. É por aqui que nós vamos trabalhar. Olha, são direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho. Olha, pessoal, a moradia. A moradia. Então aqui retornamos para aquele foco, aquela nossa especial atenção em dizer o seguinte: todos nós, brasileiros e estrangeiros residentes no país, temos como direito social constitucionalmente protegido o nosso direito à moradia. Então vejam, dentro dessa consistência, né, do artigo 6º, nós podemos dizer que isso daqui, por que piso vital mínimo? Porque isso daqui, todos esses direitos sociais, na realidade, eles são a base de uma vida saudável. Não é? Eles são a possibilidade da pessoa ter o mínimo para viver com dignidade, com cidadania. Então, aqui nós temos a saúde, a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. Então, toda essa gama de direitos formam um colchão de segurança jurídica, denominados direitos sociais, um piso vital mínimo. Prestem atenção, piso vital mínimo é o mínimo que eu preciso para viver. Não quero aqui questionar se todos os brasileiros têm esses direitos sociais contemplados, né? Se ele tem moradia, se ele tem saúde, se ele tem alimentação, trabalho, e se tem, qual é a qualidade desse serviço público, qual é a qualidade desse direito social que retorna para ele. Mas isso é um tema constitucional. Nós vamos agora avaliar, não é, nosso curso na questão da moradia. Por que eu estou falando isso daí? Porque tudo que nós vamos falar hoje está relacionado justamente a essa disposição do poder público de reorganizar, não é, essa questão dos assentamentos urbanos. Assentamentos aí que eu estou dizendo de uma forma geral, não só urbanos como rurais. Tá? Essa necessidade de trabalhar novas ferramentas, novos institutos jurídicos que vão dar a este brasileiro e a este estrangeiro residente no país esse efetivo direito de moradia. Então, prosseguindo, né, nós vamos direto lá para os dispositivos da Constituição Federal, que é a política agrícola e fundiária, reforma agrária. Não é? Então, o que nós podemos falar sobre o 184 aqui? Nós não precisamos de ler esses dispositivos, nós precisamos de saber que eles existem, não é? E que o governo federal ele tem toda uma política agrícola, não é, e fundiária, não é, voltado para quê? Para possibilitar às pessoas essa reurbanização. Este, entre aspas, assentamento, esta acomodação dessas pessoas no campo, não é? Nessa área rurícola, nessa área rural. Não é? Então vejam só, pessoal, então o que acontece? Não é? Nós já percebemos que a Constituição Federal, ela já abraça, ela já agasalha, não é? Ela já torna efetivo esses direitos de moradia e tem com ela já, desde o nascimento, uma política. Não é? Nós vivemos dentro de políticas. E depois, pessoal, veja só, olha que ela trabalha. Aquele que não sendo proprietário, vai tornar-se proprietário. Não é? Que é justamente a questão da usucapião. Então, a usucapião, que nós vamos falar daqui a pouco, ela já está inserida nessa política agrícola de tornar estas pessoas que apenas possuem estes bens rurais, né, estes imóveis rústicos, rústico quer dizer do campo,
não é? Então, é que ele possa transformar essa posse em domínio, que é a propriedade. Aí você vai falar, mas que diferença faz? Toda a diferença do mundo. Posse é um instituto jurídico importantíssimo, mas monetariamente falando, né, na parte de mensuração dos bens, o domínio ele vai ter mais valor do que a posse. Por quê? Porque o domínio, vamos dizer assim, ele é a parte final, não é, dessa regularização imobiliária. Primeiro, entre aspas, você teria a ocupação, depois você teria essa posse continuada e, por fim, né, se você quiser, se você desejar, você pode, então, transformar essa posse em domínio por intermédio da usucapião. Então, a usucapião está dentro dessa política maior, a política de lhe dar moradia, não é a política de lhe dar essa possibilidade de ter, não é, consigo um bem imóvel. Depois nós temos a política urbana. Então, o Estado ele não só enxerga aquelas pessoas que estão, né, vivendo na área rural, como ele enxerga também as pessoas que vivem na área urbana. Então, ele tem duas políticas separadas. E a nova legislação sobre reurbanização trabalha justamente essas duas políticas em separado. Por quê? Porque são mundos diferentes. Não só a questão rural, com toda a sua complexidade, mas também referentemente à política urbana. Então vamos falar um pouquinho sobre ela, não é? Aí, ó, a política de desenvolvimento urbano, não é, executada pelo poder público municipal, enfim, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes. Então vejam lá, pessoal, o 182, qual é a alma dele? Professor Durval, por que eu preciso eu já quero entrar logo em usucapião? Calma, respira. Por que eu falo isso daí? Quer construir torres altas? Comece com as fundações. Como é que você já vai direto para a usucapião administrativa sem você conhecer como o direito enxerga? Por que a usucapião administrativa veio à tona? Não é? Qual foi o seu parto? Não é? Qual foram os seus pais? Então, os seus pais estão lá desde o artigo 6º, estão inseridos dentro da política rural, não é? Agrícola e fundiária, e de regularização dos solos rústicos, e aqui principalmente na política urbana. Tudo isso para trazer ao habitante bem-estar. Então, é muito interessante que você saiba, e é bom que você coloque isso na sua petição de usucapião administrativa, não é? De que você é um daqueles detentores dos direitos sociais. E esse direito social passa necessariamente pela moradia. Então, qual é o pedido final da usucapião? É para transformar sua posse em domínio. Aí você vai me dizer, mas eu já tenho moradia. Então, não é um direito à moradia, é um direito a um upgrade. Não é? Porque a moradia eu já tenho pela posse. Então, na realidade, o que eu faria? Eu faria uma transfiguração da posse para o domínio. Agora, veja que importante, não é só um upgrade jurídico, também é um upgrade do ponto de vista econômico. Por quê? Porque quando você transforma a sua posse em domínio, ela passa a valer mais como ativo. Então isso é muito importante, essa regularização imobiliária é muito importante. Tá bom? Mas só lembrando, né, o cerne, né, o rastro, né, o fundamento, né, as bases estão fincadas na Constituição Federal. Tá bom, pessoal? Então está lá no artigo 6º, está aqui na política urbana, né? Então primeiro ele diz, né, qual é essa política, né? Quem é que vai executar a política, de quem é a diretriz, tá vendo? Diretrizes fixadas em lei, né? Então essa política de desenvolvimento urbano é executada pelo poder público municipal por intermédio do prefeito. Tá bom? E depois, conforme você está vendo aí no slide, né? E esse prefeito ele vai trabalhar dentro das diretrizes gerais fixadas em lei. E quais são os objetivos de tudo isso? Já está aqui, ó. 1, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. E o 2,
resguardar o bem-estar dos seus habitantes. E logo depois, no artigo 183, repete-se a questão referente a uso capião. Por que, de novo? Porque a uso capião é uma ferramenta importantíssima de política pública. Não só política urbana, como política rural. Muito bem. Não é? Então, você tem aí essas considerações, né? Tem aqui algumas singularidades, algumas questões que eu não tenho como debater hoje, não é? Porque o curso é voltado para esses 3 aspectos, não é? E a gente vai trabalhar daqui a pouco toda essa legislação, mas eu queria trazer à baila isso daqui para vocês. Não é? A todo momento ele fala, ó, título de domínio, concessão de uso, não é? Direito, a todo momento ele vai trabalhar estas palavras lindas, não é? Domínio, direito, concessão, isso daqui nos agrada. Qualquer profissional do direito, qualquer estudante de direito, não é? Nós gostamos muito dessa, não é? Direito, resguardar, concessão, domínio, são palavras fortes, são palavras, não é? Que no nosso vamos dizer assim, faz bem aos nossos ouvidos, não é? Muito bem. Vamos em frente, não é? Vamos falar um pouquinho sobre a uso capião administrativa. Não é? Primeiro nós temos aqui, nós estamos falando da administrativa, tá? Bem lembrado, tá? Nesse curso nós não vamos trabalhar as uso capiões judiciais, tá bom? Nós vamos trabalhar só as uso capiões conduzidas no âmbito administrativo. Então vamos lá. É o meio de aquisição da propriedade por via administrativa, pela posse continuada, não é? Então nós temos aqui, vamos lá. Qual é? Eu sempre gosto de dissecar os conceitos. Eu acho que você fazendo isso daí, você passa a dominar bastante o instituto jurídico. Então eu tenho aqui, ó, meio da aquisição da propriedade. Então já matou. Qual é o meu objetivo final? Aquisição da propriedade. Como eu falei? Por via administrativa. O que será isso daí? Você terá que ter, para adquirir essa propriedade, uma posse continuada, não é? Um espaço de tempo e os outros requisitos estabelecidos em lei. Então, eu tenho posse e tempo. Vamos prosseguir com o próximo tópico. Os requisitos, não é? Que a doutrina trabalha, são os requisitos pessoais, não é? Que o adquirente seja capaz e tenha qualidade para adquiri-la deste modo. Então, são duas coisas diferentes. Não é? A capacidade está relacionada ao seu discernimento. Está lá no comecinho do código. Não é? Então, na realidade, você tem 2 requisitos. Você tem o requisito de ser capaz, que você vai atingir pela idade ou pela emancipação, não é? Ou tem que ter uma qualidade para adquiri-la deste modo. Qual é essa qualidade? Não é? Na realidade, essa é a tua legitimidade. É necessário que você que vá pedir, não é? Tenha essa relação de posse e tempo com a coisa. Muito bem. Próximo, os requisitos formais, que é a posse e lapso de tempo, ó, posse e lapso de tempo, e depois os requisitos reais, que as coisas ou os direitos possam ser adquiridos por uso capião. Tá bom? Isso também nós vamos discutir hoje, nessa aula, nessa nossa exposição sobre uso capião administrativa, e já lembrando, você vai verificar aqui no slide que está passando, vai dando uma olhada aí que nós já vamos interagir juntos. Veja só que interessante, né? A uso capião administrativa foi, não é, criado pela lei federal lá em 2009. Porque muita gente diz o seguinte: não, a uso capião administrativa veio, não é, lá no finalzinho do novo CC, não é, lá nas disposições finais, nós tivemos uma alteração da lei de registros públicos contemplando a uso capião administrativa. Veja só, contemplar não quer dizer criar. A criação
desta figura já existia desde 2009. Não é? Olha só, no âmbito da regularização fundiária de interesse social. Então vejam que interessante, não é? A própria disposição de uso capião administrativa já nos remete diretamente à Constituição Federal. Não é? E olha que interessante, os beneficiários, para possibilitar que os beneficiários da regularização venham a ser proprietários do imóvel que ocupam. Bom, vamos parar um pouco aqui e conversar. Isso é muito importante para que você possa se posicionar, não é, com efetividade perante o Instituto. Turma, vamos pensar o seguinte. A uso capião administrativa é política pública, com certeza. Com que objetivo? Tornar você, não é, que é esta pessoa que tem posse e tem lapso de tempo, proprietário do bem que você pretende, não é, transfigurar. Então, olha que interessante. E o próprio Estado, ele criou várias possibilidades legais, não é, para conceder a esta pessoa direitos reais de uso e concessões de posse. Porque o Estado não quis lhe dar direto o direito de propriedade. O Estado teve a cautela jurídica de pedir para que você passasse por etapas administrativas e jurídicas, cujo patamar final seria o domínio, seria a propriedade. Então, é com esse espírito que veio essa legislação em 2009, para possibilitar a estas pessoas, não é, vamos dizer assim, que tivessem um título, que tivessem um instituto jurídico ao seu lado, que depois passasse por um período de requisitório, não é, por um período procedimental, a domínio. Então, vamos prosseguir, olha lá. Não é? Então, olha, imóveis que ocupam, mas que ainda não têm domínio. Não é? Então, para tanto, a lei prevê que, dentre as providências relativas à regularização fundiária, o poder público vai efetuar um levantamento social, que era um cadastramento dos ocupantes dessa área irregular. Por quê? Aliás, essa é a alma da legislação que cuida da reurbanização urbana e rural. São as pessoas que ocupam áreas, não só no campo, como também na cidade, e que estão, vamos dizer assim, desprezadas do ponto de vista documental, desprezadas do ponto de vista de não poderem, perante terceiros, ter uma prova efetiva do vínculo que une elas aos seus prédios. Sejam prédios rústicos, também chamados de rurais, sejam prédios urbanos. Então, para tanto, não é, o governo, não é, passa a emitir títulos de legitimação de posse a cada um desses ocupantes, não é, expedindo-os preferencialmente em nome da mulher. Por que em nome da mulher? Porque, infelizmente, nós bem sabemos, né, de que a mulher ela tem uma posição, ela tem um posicionamento melhor, não é, de resguardar a sua família. Isso quer dizer o seguinte, de manter o bem mais precioso, que é justamente o imóvel que abriga esse núcleo. Não quer dizer aqui que os homens são mais irresponsáveis, não é? Mas quer dizer que, tecnicamente falando, estatisticamente falando, a mulher é mais segura em resguardar esse núcleo. Não só resguardar esse núcleo em relação à prole, mas resguardar esse núcleo também em relação à proteção dessa posse. Não é? Para que essa posse não possa ser vendida, não possa ser doada e não possa ser perdida num jogo de cartas. Tá bom? Então, vejam só, é uma presunção. Não é? A mulher também pode ter responsabilidades, mas o governo preferencialmente emite esse título em favor
dessa pessoa que é a mulher, que ele entende que, na opinião dele, lei estatisticamente falando, ela se garante melhor. Então, sem prejuízo dos decorrentes da posse exercida anteriormente. Né? E olha que interessante. Poderá requerer ao oficial do registro de imóveis a conversão, a transfiguração desse título, não é, que é a legitimação de posse, para o domínio feito. Não é? Aí você vai me dizer o seguinte: Durval, é qualquer requerimento? Não, é uma usucapião administrativa, né? Feita diretamente no cartório de registro de imóveis, sem a necessidade do concurso do Poder Judiciário. Não é? Então, tem lá uma dica, não é? Que o poder público não pode emitir títulos de legitimação de posse em favor de pessoas que serão removidas em razão da implantação do processo de regularização fundiária. Os foreiros, não é? Então, mas isso daqui quer dizer o seguinte, pessoal, que o Estado, não é? Antes dele fazer, né, dele emitir, naquela circunstância, esse título de legitimação de posse, era necessário o quê? Fazer uma filtragem. Não é? Era necessário aparar estas arestas e evitar que determinadas pessoas que não tivessem consigo todas aquelas hipóteses previstas anteriormente em lei, que pudessem então ter, não é, essa possibilidade de transformar esses títulos de legitimação de posse em domínio via usucapião administrativa. Bom, então, o que é importante aqui, só para depois, se você quiser, você pode se aprofundar, não é? Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: então, essa usucapião administrativa, que você vai orientar o seu cliente aí, que não é um chamado cliente social, não é um cliente que está desamparado economicamente, não é? Pode ser também um cliente potencialmente rico, não é? Ou rico mesmo, não é? Que quer ver regularizar a sua posse continuada por intermédio da usucapião administrativa. Então, lembrando que a gênese, lembrando que o prólogo da usucapião administrativa, antes de ter esse cunho de regularização dos imóveis, teve um cunho o quê? De satisfação social. Em permitir que estas pessoas que não tinham título nenhum, só tinham a posse física, o fato jurídico, passassem a ter um documento que pudesse, então, ser objeto de negócio jurídico muito mais contundente do que só o fato de possuir. Ok? Então, aprendendo, conhecendo um pouco, não é, este passado, não é, agora nós podemos conversar um pouquinho sobre essa nossa querida, amada e estimada usucapião administrativa. Não é? Então, vamos lá, pessoal. O que eu gostaria de dizer a vocês? Eu vou abrir aqui essas telas para que nós possamos compreender o seguinte. Você vai conduzir o seu pedido, né, de usucapião administrativa, mas não será um pedido conduzido de forma irresponsável. Não será um pedido conduzido sem quaisquer fundamentos legais. Não. Não é? Então, você terá como paradigma, você terá como posição efetiva o lastro civil da lei. Então, é necessário que você faça algumas comprovações. Lembre-se sempre, não é, que mesmo na via de usucapião administrativa, você vai precisar dos requisitos. Não só os requisitos pessoais, como os requisitos formais e também os requisitos reais. Então, o próprio registrador do cartório de imóveis, que entre aspas, vai presidir esse seu pedido, não é? Ele vai ser o capitão, ele vai ser a pessoa que soberanamente vai receber os documentos, vai verificar se eles contêm não só esses documentos, como os fatos relatados, não é? Darão as possibilidades daquele que é o requerente da usucapião administrativa de ver transformada a sua posse em propriedade. Então, eu só passo por essa tela aqui para que nós possamos, então, saber que todos esses apontamentos do Código Civil Brasileiro você terá que observar.
não é? Então, não só em relação ao uso capião, não é? Que aqui a gente chama de ordinária, de extraordinária, de constitucional, né? A própria Constituição Federal também tem hipóteses, como nós já vimos aqui, não só rural como urbana, não é? Então, está aqui, ó. Perdão. Então, olha, poderá o possuidor requerer juiz seja declarada adquirida. Então, aqui não é o tema da nossa aula, né? Porque nós estaremos trabalhando com a uso capião judicial no 1241. E o nosso interesse é outro, né? Nosso interesse é não pedir, não é? Via Poder Judiciário e sim via cartório de registro de imóveis, que é um outro âmbito, é um âmbito extrajudicial. Então, justo título, boa-fé, todo esse arcabouço, todas essas considerações aqui terão que ser observadas no seu pedido, no seu requerimento de uso capião administrativa. Não é? A boa-fé, enfim. Bom, deixa eu só passar para frente, que agora a gente vai entrar propriamente dito na uso capião administrativa. Lembrando sempre que eu também tenho o Estatuto da Cidade. Não é? Na realidade, a uso capião é tão importante, pessoal, você está vendo aí pelos slides que eu estou passando, que ela está presente na Constituição Federal, ela está presente no Código Civil Brasileiro, ela está presente no Estatuto da Cidade. Então, vocês percebam, como eu já disse no começo dessa aula, não é? O carinho que o direito tem pela uso capião. Não é? A uso capião é muito repetida em vários diplomas, não é? É reconhecidamente um instituto importantíssimo. Não é? Lembrando sempre por quê? Por causa dos direitos sociais. Não é? Então, vejam que o próprio Estatuto da Cidade, não é? Na parte do artigo 9º e seguintes, o artigo 10, ele vai trabalhar justamente nessas questões de como é que serão, não é, esses seus fundamentos jurídicos que vão alicerçar o seu pedido de uso capião administrativa. Muito bem. Não é? Vamos agora... Não é? Então, aqui você vai observar, não é, que algumas dos dispositivos, obviamente, ele fala muito em ação de uso capião, na ação judicial, são dispositivos relacionados à fase processual. Nós estamos fora, nós estamos na fase administrativa. Mas eu insisto que as bases legais são observadas, não é, respeitadas as suas singularidades, para o seu pedido de requerimento. Né? Primeiro veio um novo CPC. Então, o que o novo CPC vai trazer para vocês? Né? Eu vou colocar todo o slide aqui, para nós podermos conversar. Bom, então vamos lá. Olha que interessante, eu acho muito interessante essa construção legislativa. Né? As disposições finais do novo Código de Processo Civil, vigente, alterar uma legislação registral, que é a famosa LRP, que é a Lei de Registros Públicos, não é? Que passou a vigorar, né? Sempre quando nós temos aqui o artigo 216, logo em seguida, não é? Nós temos o artigo A, em maiúsculo, quer dizer que houve o quê? Houve uma atualização do dispositivo e para evitar a renumeração de todos os seguintes, então, não é? Ou se faz uma inserção, ou se altera, ou se atualiza, mas ele passa a vigorar com essa letra, não é? Com esse artigo A aí na frente em maiúsculo. Então diz lá, ó, sem prejuízo da via jurisdicional, já paramos aqui a nossa exposição. Em dizer a vocês que fica ao talante, né, fica ao alvedrio, fica a faculdade do seu advogado de conduzir ou via administrativa ou via judicial. Ela já começa dessa maneira, sem prejuízo da via jurisdicional. Então, fica ao teu critério. Né? É admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião. Então, vamos lá. Nome do seu pedido. Pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião. Né? Que será processado diretamente perante o cartório de imóveis competente, não é? Que estiver situado o imóvel usucapiendo.
não é? O requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com, aí ele vai trabalhar a ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e circunstâncias. Então vejam que interessante. A primeira coisa que você tem é o tempo da posse, não é? Não só do seu requerente, como dos seus antecessores. Por que que eles dizem isso daqui, pessoal? Porque a posse é transmitida com as mesmas qualidades e com os mesmos defeitos. Então, quando a posse é regularmente transferida entre pessoas, ela é agregada na pessoa seguinte. Então, se eu tenho 15 anos de posse e transfiro esses direitos possessórios para outrem, ele vai carregar as qualidades e os defeitos. E dentre as qualidades, o tempo. Então, na realidade, a pessoa que adquiriu um dia terá 15 anos e um dia, porque ele agrega o tempo do concedente. Tá bom? Por isso que ele vai trabalhar dos seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. Número 2, planta e memorial descritivo, né? Assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação da RT, não é? Que é essa responsabilidade técnica, não é? E pelos titulares de direitos reais e dos outros titulares registrados ou averbados na matrícula do imóvel, na matrícula do imóvel confinante. Veja, nós vamos conversar sobre algumas alterações aqui. Eu só estou trabalhando com vocês, para que vocês vejam, não é, que a usucapião administrativa, primeiro ela nasce em 2009, não é, depois ela é repetida, não é, ela vem carregada, não é, dessas alterações da Lei de Registros Públicos, no próprio novo CPC, não é, depois ele trabalha no seu justo título, qual é o título que você tem, não é, a continuidade dele, que é a posse mais o lapso temporal, a sua natureza, não é, o tempo, não é, da posse, o pagamento de impostos, enfim, é necessário que você tenha em relação ao imóvel toda uma, vamos dizer assim, vários e vários documentos que você comprove aqueles requisitos que nós já conversamos. Não é? O pedido será autuado pelo registrador, não é? Prorrogando-se o prazo da pré-anotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Então, quando você entra com o pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião, ele é pré-notado na matrícula. E essa pré-notação, ela perdura até o acolhimento, até a rejeição do pedido. Mas é feita uma pré-notação na matrícula do imóvel de que aquela matrícula tem pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Tá? A rejeição do pedido não impede o ajuizamento de ação de usucapião, mas atrasa. Né? Por isso que eu falo sempre que você tem que pensar muito bem se você está de posse de todos os documentos legais. Por quê? Porque se você tiver, embora hoje mais difícil, uma rejeição do seu pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, não é? Você vai falar, puxa, eu perdi tempo, eu já poderia ter entrado direto com a usucapião judicial, não é? Veja que ele é sem prejuízo da via judicial, e acabei optando pela via administrativa e perdi tempo. Então é o que eu falo sempre, você não está desobrigado de observar quais os documentos que você precisa, então, para ingressar com essa ação, e se você terá ou não, né, esses pedidos reconhecidos ou o seu pedido rejeitado. Né? No final, nós temos aí, ó, em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial, apresentado por qualquer um dos titulares de direitos reais, né, o que seria essa impugnação? Impugnação é como se fosse uma contestação. Né? Já falei para você, você vai entrar com pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. E alguém, né, que é contra esse seu pedido vai oferecer uma impugnação. Né? E aí o próprio registrador, né, ele vai verificar, né, oficial, né, remeterá os autos ao juízo competente da comarca, cabendo a ele, então, decidir sobre essa impugnação. Então, vejam, essa daqui é a construção presente no novo CPC. Né? Então, se a planta não tiver, quando tiver assinatura, não é, de todos os titulares do direito real, enfim, não é, ela será, não é, então, encaminhada, não é, a estas pessoas, não é, ou pelo correio ou por aviso de recebimento, para se manifestar. Turma, vamos falar um pouco sobre isso daqui, porque não é só
slide, não é? E simplesmente fazer a leitura. É conhecer a alma. Por que eu preciso? Porque muito provavelmente o seu imóvel, o seu pedido, a sua planta, pode estar, não é, ingressando no prédio vizinho. E por que isso? Então, quando o registrador lhe der transformar a sua posse em domínio, você vai acabar de comer, entre aspas, um pedaço do imóvel do vizinho. Então é muito importante que esses confrontantes venham assinar essa planta dizendo o seguinte: eu concordo com o pedido do requerente, do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião não avança sobre o meu imóvel. É por isso que eu sou chamado a assinar, não é, essa planta. Se você não tiver essa assinatura, então o registrador, não é, vai chamar, não é, vai convocar esses confinantes, não é, dizendo a eles que há esse pedido de reconhecimento extrajudicial de uso de capião, não é, e para eles manifestarem o seu consentimento expresso, não é, interpretado o silêncio como discordância. Eu não consinto, então você vai apresentar uma impugnação. Tá bom? Depois, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, Distrito Federal e município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro, de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifeste em 15 dias sobre o pedido. Tá bom? Todo o poder público, você já viu em todos os âmbitos, né? Estamos ainda trabalhando na base legislativa do Código de Processo Civil. Então, o oficial de registro de imóveis promoverá a publicação do edital, enfim, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, para se manifestar no prazo de 15 dias. Né? Para a solidação de qualquer ponto de dúvida, né, poderão ser solicitados ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóvel. Então, ele vai requerer um outro órgão, algum documento, alguma informação necessária para que essa uso capião administrativa seja por ele reconhecida. Tá? Seja por ele acolhida. Então, transcorrido o prazo, sem pendência, sem impugnação, enfim, não é? O que então nós teremos? Não é? Nós teremos então, não é, essa transfiguração da sua posse, não é, para o domínio, nos termos da lei. Muito bem. Se estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis, não é? Se não estiver em ordem, rejeitará o pedido. Se estiver em ordem, vai acolher e vai fazer justamente essa transformação. Vejam que interessante. Vamos falar um pouco sobre essa lei. Lei 13.465, recentíssima, de 11 de julho de 2017. Vejam o que vai trabalhar essa lei, não é? Dispõe sobre a regularização fundiária urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados, enfim, ela é enorme, não é? Vejam só todas as legislações, não é, que ela contempla, que ela altera, que ela atualiza, não é, que ela converge, não é? Mas para nós precisamos de entender o seguinte, não é? Que nós vamos regularizar imóveis. Né? Nós vamos fazer esta regularização urbana ou fundiária rural. Não é? Então, isso que é importante. Não é? É uma lei bem extensa, mas, enfim, hoje nós vamos trabalhar só alguns pontos dela. Não é? Então, nós vamos aqui, ó. Poderão ser empregados no âmbito da REURB, né? O que é essa REURB? Reurbanização urbana, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados, os seguintes institutos jurídicos. A uso capião. Tá? Então, essa uso capião, ela vem do Código Civil, não é? Ela vem lá de todas essa legislação, da 10.257, não é? Do 216, que nós conversamos, da 6.015. Tá bom? Que foi alterado, não é, por aquela legislação. Então, olha que interessante, pessoal. Sem prejuízo, tá vendo? Nós vamos, não é, trabalhar todas essas questões, não é? O que eu gostaria de dizer para vocês? Eu vou colocar todas as questões aqui e nós vamos, não faremos uma repetição, mas nós convocaremos vocês, né, para que possamos juntos discutir um pouquinho sobre esse assunto.
Então vejam que interessante. Nós tivemos primeiro o Código de Processo Civil dando essa roupagem para 216. Né? Para o 216 fazendo a inclusão, né, dessas atualizações, dessas considerações. E depois nós temos uma nova legislação agora de julho que vem trabalhar de novo, né? Que vem dizer para vocês justamente isso. Né? Olha, a ata notarial de novo. Né? E o pedido continua o mesmo, hein? Pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião. Né? Então está ali, ó, aplicando o disposto na 384, né, que é o Código de Processo Civil, né, da ata notarial. Né? A ata notarial agora é uma prova. Isso é muito importante. No novo CPC, quando eu fiz direito, né, nós trabalhávamos ainda com o Código de Processo Civil de 73, do Alfredo Buzaide. Então lá, a ata notarial, ela sequer existia. Né? A primeira grande prova do Código de Processo Civil era a confissão. E no novo CPC, a confissão passa a ser a segunda. E o carro abre alas é justamente a ata notarial. A ata notarial agora, nós podemos chamar assim de rainha das provas. E ela é tão importante, mas tão importante, que veja que ela não tem só repercussão no processo civil, como ela vai ter também repercussão aqui dentro. Né? Dentro do pedido teu de reconhecimento extrajudicial da uso capião. Então ela já é o inciso 1. Olha que poder de fogo que tem a ata notarial. Né? Essa ata notarial é elaborada por um tabelião, tá bom? Depois você vai trazer a planta, que nós já verificamos, né? Com toda aquela questão técnica, né? Deste técnico, deste profissional, né? E pelos titulares de direitos reais, né? Na matrícula do imóvel confinante. Tá? Depois as certidões negativas dos distribuidores, tá? De ações. Depois o título e os outros documentos. O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da pré-anotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. De novo, não é? Aquela questão que nós já conversamos, que é importante para ver se você não quer abocanhar o prédio do seu vizinho, nós temos lá, olha, se a planta não contiver assinatura de qualquer um dos titulares, não é? Ele então fará o seguinte, ele vai convocar essas pessoas, não é? Para que se manifestem, se concordam, não é? Ou se discordam. Se discordam, vão apresentar impugnação. Não é? Se concordam, vão manifestar a sua concordância de forma expressa. Tá bom? Interpretado o silêncio como concordância. Pessoal, esta é a grande alteração. Na realidade, desde quando se usa o capião administrativo, eu tenho conversado com os alunos o seguinte, não é um bom caminho. Por que não é um bom caminho? Porque o que acontece? Né? Estas pessoas, estes seus vizinhos, você vai ter muita dificuldade de colher a assinatura deles na planta. Muitas das vezes eles vão até pedir dinheiro. E muitas das vezes você não vai conseguir, vamos chamar assim, convocá-los. Então, era uma burocracia difícil para o advogado. Eram providências difíceis para o advogado. Então agora mudou. Não é? Eu apresento a planta, não é? Eu converso com aqueles confinantes, não é? Que é possível a conversa, não é? Peço para que eles assinem esta planta, concordando, eu concordo com a planta apresentada para fins de reconhecimento extrajudicial da uso capião. Né? E para aquelas pessoas que oferecerem resistência com pedido de dinheiro, pedidos descabidos, não é? Ou que estejam em liens, enfim. Não é? Então, nós vamos contemplar essas pessoas com esses pedidos, não é? Via AR, não é? Via correio, com aviso de recebimento. E se essas pessoas não se manifestarem, esse silêncio, então, é interpretado como concordância. Na realidade, tudo o que mudou, né, de bom, não é? Esta é a parte mais importante. Tá bom, pessoal? Ajuda bastante o advogado, você nem imagina. Não é? Então, aqui nós já temos aquelas considerações que nós já havíamos feito. Não é? Lembram? Então, promoverá a publicação, né, para a ciência de terceiros,
transcorrido o prazo, sem pendência das diligências e colocando em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas. Onde estão essas descrições apresentadas? Nesta planta, tá? Sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso, tá? Porque normalmente, muitas vezes, você está pedindo a posse de um imóvel que já tem matrícula. Então, ele só faz essa alteração, esse registro, e aí você passa, então, a ser proprietário ou dominus, em substituição à figura anterior, que era possuidor. Em qualquer dos casos, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida. O procedimento de dúvida é o seguinte: às vezes, o registrador ele fará requisições para você. E você pode ou não concordar com estas requisições. Se você concordar, ok, você leva lá o documento, a informação que ele precisa e fim de papo. Se você discordar, você que é o postulante, você que é o requerente do reconhecimento extrajudicial de uso capião, então o que você fará? Você então vai produzir, entre aspas, vou colocar bem entre aspas, um incidente chamado processo de suscitação de dúvida, que será encaminhado ao juiz corregedor do cartório de registro de imóveis para que ele verifique se o registrador tem razão na requisição dele, e se você então tem razão naquilo que você está dizendo que o registrador está realizando, está pedindo aí um documento ou uma informação descabida. Tá? Então, ao final das diligências, o oficial de justiça vai, então, se for o caso, se ela não estiver em ordem, rejeitar. E se ela estiver em ordem, vai o quê? Registrar a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas por você. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de outra ação de uso capião. Agora, olha que interessante, pessoal. Não impede, mas atrasa. Por isso que eu falo sempre para vocês que estão aí avaliando esses slides, que vocês tomem essa cautela de verificar se os documentos apresentados pelo seu cliente estão de acordo com o requerimento. Senão você... Veja, mas não tem problema, porque agora eu peço judicialmente. Está perfeito, mas atrasa. E em caso de impugnação, a apresentação dessa impugnação, ele remeterá os autos ao juízo competente da comarca. Tá? Então, olha que interessante, pessoal. O que vai acontecer? Se você tem que rezar, você tem que rezar, para que o seu processo de reconhecimento extrajudicial da uso capião não tenha impugnação. Porque se ele tiver impugnação, o que vai acontecer? Ele vai remeter aos autos do juiz competente da comarca, cabendo você emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Quer dizer, a impugnação, ela não continua com o requerimento administrativo, ela converte o seu pedido em judicial. Então, a impugnação é potentíssima. No caso de imóvel, usucapiendo ser unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado o consentimento do titular de direitos reais e outros direitos resultados na averbação e bastará a notificação do síndico. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu vou me permitir até desenhar aqui com vocês, para que nós possamos, então, compreender. Quando você tem o prédio que eu estou falando é solo. O solo e as incorporações deste solo. Então, o que vai acontecer? Você pede para a pessoa fazer uma planta, mas às vezes essa planta está avançando no prédio vizinho. Então, esse pedaço, esse apêndice, não é seu. Esse apêndice é do seu confinante. Isso é possível quando você tem prédios que não são de condomínio edilício. Agora, condomínio edilício é diferente, seu apartamento é fechado. Não tem como você avançar no apartamento do vizinho. Então, nesse caso específico, fica dispensado esses confinantes. E eu pergunto só para o síndico. Dá uma olhadinha nisso daqui. Isso daqui está ok? Eu quero falar, está ok.
Então, vejam que interessante. Então, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer a vocês que o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião de imóveis em condomínio edilício, tira o edilício, né, que edilício vem de edilo, que é prédio, né, na realidade são os apartamentos, enfim, e que você, né, vai ter justamente esta facilidade, né, de então só basta a notificação ao síndico para que ele diga, né, se você tem ou não direito à requisição. Né? Se o imóvel confinante contiver em condomínio edilício, bastará a notificação do síndico, né, para o eleito no parágrafo 2º. Já está aí. Né? Caso não seja encontrado notificando, né, o caso esteja em lugar incerto e não sabido, será tal fato certificado pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital mediante publicação por 2 vezes, tá, no prazo de 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Então, olha que é muito bem feita essa legislação. Não é? Por quê? Porque você fala, nossa, alguns eu sei que estão aqui. Né? Outros eu nem sei onde estão. Então está aí, está fácil. Né? O próprio registrador vai produzir esses editais, não é? E se ninguém se manifestar, então o silêncio será interpretado como concordância. Agora vejam vocês como o legislador, ele procurou o que? Facilitar. Né? Ele procurou simplificar, né, as coisas, de modo que dentro de uma razoável segurança jurídica, você possa ter então a sua posse travestida, a sua posse convertida, sua posse então transfigurada em domínio, em propriedade. Né? Aí está lá, né, regulamentado, regulamento do órgão judicial competente para a correlação das serventias, poderá autorizar a publicação do edital em meio eletrônico. Né, caso em que ficará dispensada a publicação em jornais de grande circulação. Esta questão já está no novo CPC. Né? Porque, afinal de contas, e com todo respeito, né, hoje a mídia impressa, né, é bem sabido, não é? Embora eu goste muito da mídia impressa, até prefiro mais, mas eu sou de uma geração passada. Né? As novas gerações já preferem as mídias eletrônicas. Então, não lê mais mídias impressas. Né? No caso de ausência, né, dos documentos de que trata, né, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá no que couber o disposto no previsto no 382 e 383 do CPC, produção antecipada de provas. Tá? Então vejam, né, para aquilo que você tenha dificuldade, enfim, que haja necessidade, né, de que você comprovar, que você não tenha eventualmente, né, você pode então, entre aspas, produzir de forma antecipada essa prova perante o próprio registrador. Tá bom? Observados as disposições do CPC como paradigmas. Né? Muito bem. Né? O 382 está aí e o 383 está aqui. Tá? Que é justamente a questão que nós falamos. Né? Essa antecipação de provas. Tá? Eu fiz questão de trazer o mais completo possível os slides, para que você que esteja me assistindo, para que você que tenha acesso a essa aula, possa ter esse material junto contigo aí, não é? Para que você possa sempre, eu sei que ele também já está impresso, mas é muito mais fácil aqui quando o professor fala, não é? Como ele conversa com você nesse sentido. Muito bem, então, não é, para nós encerrarmos a questão referente ao uso capião administrativa, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: usem e abusem da uso capião administrativa. Ela é fantástica. Ela foi, vamos dizer assim, reconfigurada. Ela era um pedido difícil. Não é? Ela tinha alguns entraves, alguns enfrentamentos, que hoje foram dirimidos. Não é, como essa questão, não é, de que as pessoas que são os confinantes, se não se manifestarem expressamente, não é, quedarem, não é, manter-se silentes, não é, de que esse silêncio tem como efeito justamente a da manifestação de concordância expressa. Esta foi a cereja do bolo, né, da administração, do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião. Tá bom, pessoal? Então, isso é muito importante. Então, hoje, eu
trago de novo uma nova posição jurídica minha, desde que eu sempre fui muito crítico desse pedido administrativo, né, pelas próprias dificuldades que nós tínhamos em relação a ele, e agora não. Agora eu digo para vocês com sinceridade de que com essa nova roupagem, esse pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião está com, perdão da palavra, supimpa. Ou, como diriam os antigos, não é, meus contemporâneos, uma brasa mora. Tudo beleza? Então agora nós vamos falar sobre o condomínio em lotes. Olha que interessante, né? Olha o Código Civil brasileiro aí, não é? Sendo, não é, vamos dizer assim, atualizado. Então, de novo, nós estamos diante, não é, de um dispositivo do código, de um artigo, não é, que logo em seguida da sua numeração vem a letra A em maiúsculo, então eu já sei que ele foi inserido, não é, para evitar a renumeração. Então, vejam só, pessoal, pode haver em terrenos partes, não é, designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre este famoso condomínio em lotes. Bom, nós tínhamos, não é, algumas expressões que até eu me permito usar aqui, não é? Nós tínhamos as expressões condomínio horizontal e o vertical. Então, o condomínio horizontal, o que seria? Você olha, não é? Então ele está assim, ó, né? Na linha do horizonte. Então, este é o condomínio em lote. Então, o que que acontece? Nós temos então aqui, ó, se me permitam traçar, né? Vou fazer um desenho aqui meio, não é? Não tem muita, não sou bom desenhista, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? Ó, primeira coisa que a legislação vai falar, né? Lotes que são propriedade exclusiva. Então, eu vou chamar este lote de propriedade exclusiva, este lote de propriedade exclusiva, este e este. Agora, observem que a legislação, ela diz o seguinte, pode haver. E aqui, no meio destes lotes, eu tenho a chamada propriedade comum. Propriedade comum, propriedade comum, propriedade comum e propriedade comum. Me dê o exemplo de uma propriedade comum. No caso específico aqui, ó, de uma via de trânsito. Então, essa via de trânsito não será só usada por este proprietário de um lote, não é? Ela será usada por todos os proprietários exclusivos de lotes, que vão usar, não é, esta via de trânsito, não é, esta rua, este leito carroçável, não é, para que possa se deslocar dentro deste condomínio em lote. E não é só, viu, pessoal? Você pode ter aqui embaixo também, ó, propriedade exclusiva, não é? Propriedade exclusiva, e aqui é uma propriedade comum. Por quê? Uma piscina. E aqui é uma propriedade comum, uma quadra. E aqui uma propriedade exclusiva. Então, o que que nós temos? Nós temos uma justa posição de propriedades exclusivas com propriedades comuns, que é a mesma base do condomínio edilício. Só que o que que fez a legislação? A legislação, nós usávamos aqueles dispositivos de condomínio edilício, nós usávamos para lotes, a míngua de outro. Então agora, com essa inserção, eu consigo o quê? Eu consigo trabalhar o quê? Aquelas disposições do condomínio edilício numa base legislativa própria. Não é? Então, olha que interessante. Então, hoje eu tenho o chamado condômino em lote. Como eu tenho o condômino edilício. Né? Então ela diz, ó, a fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma.
ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição deste condomínio em lote. Por que que a fração ideal é importante? Por uma razão muito simples. Não é? O que que eu tenho? Eu terei deliberações neste condomínio. Não é? Então, eu terei um síndico. Então, o que que acontece? Como o meu voto será avaliado? Como o meu voto será mensurado? Como ele será mensurado? Ele será mensurado, não é, segundo sua fração ideal, não é? Eventualmente o seu potencial construtivo e outros critérios indicados no ato de instituição. Isso quer dizer o seguinte, né? Quem tem lotes maiores, por exemplo, vai pagar mais condomínio em lotes. Quem tiver lotes menores, vai, por consequência, pagar menos. Então, essa disposição dessa legislação, né, que agora o Código Civil, 1358A, ele diz o seguinte, então você vai falar, mas Durvão, o que ele quer dizer com fração ideal? Não é que eu estou lendo aí no slide o parágrafo 1º. Ele trabalha essa questão de fração ideal por duas coisas. Primeiro, qual é o seu poder de voto deliberativo? E segundo, que tamanho que vai ser o seu boleto do banco do condomínio em lote que você vai receber. Isso é uma discussão que nós já temos no condomínio edilício. Não é? A cobertura paga mais. Por que paga mais? Porque ela tem maior fração ideal de solo. Então ela paga mais. Mas na realidade ela não deveria pagar como se fosse uma unidade. Não é? Então ela não deveria pagar mais a cobertura. Deveria pagar como qualquer apartamento tipo daquele condomínio edilício. E a legislação já disse isso daí. Ela trabalha com a conjunção alternativa ou. Então ela vai dizer o seguinte, olha, a fração ideal, eu entendo que o que vai posicionar em relação de cobrança vai ser justamente a fração ideal, mas também pode ser outro indicado no ato da constituição desse condomínio em lotes. Então o lote maior como o lote menor, né, vão usar a mesma via de todo jeito, vão usar a mesma piscina de todo jeito, vão usar o mesmo parquinho mesmo, então vão pagar igual. Por exemplo, tá? Terão despesas, pagamentos semelhantes. Aplica-se o que couber no condomínio de lotes, o disposto sobre o condomínio edilício neste capítulo. Respeitada a legislação urbanística local, lógico, né? As posturas municipais, né? Também os planos diretores de cada localidade, não é, que vão o quê? Traçar todas essas relações de condomínio em lotes. Tá? Então, vejam só, pessoal, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, Durval, eu posso usar, como advogado, fui contratado por alguém para poder elaborar a convenção coletiva deste condomínio em lotes. Posso usar as regras da convenção coletiva do Código Civil Brasileiro? Sim. Eu fui contratado por este condomínio em lotes para elaborar o regimento interno deste condomínio em lotes. Sim, pode também. E os quóruns? Também. E o síndico? Também. E os conselhos? Também. Tá? Tudo lógico, naquilo que couber, né? Porque alguma coisa é diferente. Né? Você não tem cobertura, por exemplo, num condomínio em lotes, mas tem num prédio, num condomínio edilício. Tá? Então, você vai ter que usar, né, segundo a singularidade de cada um deles, né? Mas 90% da legislação sobre condomínio edilício, você vai poder usar em condomínio em lotes. Então, volto a insistir, né, com você para que você fique atento. Né? Por quê? Porque nós já temos a nova inserção no Código Civil Brasileiro, chegando a tinta. Então, é necessário que você, como profissional, né, se você um código desatualizado, não é, que atualize o seu Código Civil,
Por quê? Porque ele vem passando por algumas alterações importantes, não é? Como nós vamos falar na próxima. Então, vejam, o ideal mesmo, não sei se as editoras já têm esses, não é, já estão, vamos dizer assim, não é, passando nos maquinários essa nova legislação, ou se você já pode baixar via internet, mas, por favor, atualize seu Código Civil, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui, não é, com a nossa exposição. Muito bem, chegamos, não é, no direito real de laje. Então, o artigo 55 daquela legislação de REURB, não é, ele já vai bater para você o seguinte: o 1225 passa a vigorar com as seguintes alterações do Código Civil. Isso quem traz é aquela legislação que eu falei para vocês agora de julho. Não é? Então, aí ele vai dizer, olha, a laje. Né? Então, presta atenção. Então, nós temos lá, eu sempre costumo dizer o seguinte, que o direito das coisas, ele é composto de dois universos, a posse e os direitos reais. Quais são os direitos reais mais conhecidos? Campeões de audiência, a propriedade, superfície, servidão, usufruto, uso, habitação, depois os de garantia, direitos reais do promitente comprador de imóvel. E agora, pessoal, existe mais um direito real, a laje. Nunca a expressão vamos bater uma laje foi tão animada. Não? Lembra? Olha, pessoal, vamos nos reunir aqui em casa, vamos bater uma laje, não é? E vamos depois fazer uma feijoada, vamos tomar uma cerveja aqui. Não é? Porque bater laje é difícil, você tem que subir com cimento, não é? Levar tudo, não é? Compactar essa laje para que ela tenha consistência técnica. Não é? Então vamos lá, pessoal. Então a laje agora deixou de ser uma coisa assim, que a gente às vezes até brincava muito, para ser um direito real. Não é? O direito real, ele é muito, vamos dizer assim, bem visto. Não é? Olha só, 90% da matéria de direito das coisas são os direitos reais. Né? Os direitos reais são mais importantes que a posse? Essa é uma discussão antiga. Não é? Mas você vê que o próprio Código Civil brasileiro separou a posse dos direitos reais. A posse não é um direito real, a não ser que esteja enquadrada dentro dessas situações. Aí a posse enquadrada dentro dos institutos passa a ser o direito real. Mas a posse sozinha, sem esse enquadramento, não é um direito real. E agora veio ela, né? Essa moça chamada laje. E olha, mandou um 13 lá, não é? A laje. Aí você vai falar assim, nossa, o pessoal que vinha bater uma laje já era 13. Agora está ali, ó, né? Então tem o 13 a laje. Vamos falar um pouco sobre isso daqui. Antes de falarmos, não é? Enquanto vai montando aí, não é, para nós podermos conversar, eu gostaria de, já vou deixar só aqui já dispostos, né? Turma, vamos conversar um pouco sobre isso daqui. É importante, eu costumo sempre dizer o seguinte, olha, a aula não é só uma exposição de slide e leitura. É necessário que você conheça a alma do Instituto. É necessário que você conheça a história. Né? É necessário que você conheça o caminho que foi, né, vamos dizer assim, utilizado para que o Instituto tenha o lugar que ele tem agora no mundo do direito. Então, eu vou dizer para vocês que nós vivemos no Brasil, no momento, num estado singular de coisas. Né? Biblicamente falando, né, eu não gosto muito de misturar as coisas, mas só para a gente compreender a laje em toda a magnitude que ela traz,
dizer o seguinte, palavra bíblica, né? Agostinho mesmo trabalha, Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Isso quer dizer o seguinte, os pais criam os filhos se casam e saem de casa. Vamos conversar, bater um papo sobre isso daqui. Mas, por algum motivo, problemas econômicos, crise, né? Enfim, separações judiciais, estes filhos voltam ao lar paterno para morar. E o que eles fazem? Pai, eu não vou morar com vocês aqui no andar de baixo, porque eu tiro a liberdade de vocês e, por conseguinte, também vocês tiram a minha liberdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bater uma laje e vou transformar a sua casa térrea num, entre aspas, sobrado. Aqui repousa o direito de laje. Sem o direito de laje, nós teríamos o quê? Um solo, que é do dono, que é do pai, né? O imóvel, que é a casa térrea, e depois nós teríamos aquela figura do Código Civil Brasileiro, que é aquele que constrói com material próprio em terreno alheio. Isto é, o filho vai comprar todo o material e vai construir, não no que é dele, mas no que é do pai dele. E tem lá determinada repercussão que o Código Civil vai dar. O direito de laje, ele veio para possibilitar que esta laje, sobreposta a esta casa térrea, possa ser uma unidade diferenciada de propriedade em relação a este filho, o júnior. Então, prestem atenção. O prédio terá uma matrícula em que a casa térrea do seu pai. Você constrói um andar de cima, bate a laje e constrói um andar de cima. Este andar de cima será um direito real diferente do direito real do seu pai, que é o de proprietário. Então, olha, nós teremos dois direitos reais. Nós temos a propriedade do seu pai e nós temos a laje do júnior. Então, olha, viu que interessante? E você vai enfrentar muito isso agora, doutor, doutora. Você, profissional do direito, você, estudante. Por quê? Volto a insistir. O mar não está para peixe. Então, com esta crise, as crises familiares, as crises econômicas, é cada vez mais comum o retorno à casa paterna por parte dos filhos, por parte dos primos, por parte daqueles que formam aquele núcleo familiar. Então, com esse olhar, não é? Com esta informação no coração, vamos começar a discutir o direito de laje. Então, vamos lá. Olha. O proprietário de uma construção base. Quem é o proprietário de uma construção base? Meu pai. Poderá ceder a superfície superior ou inferior. Então, nós teremos aí o famoso subsolo. Não é? De sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originariamente construída sobre o solo. Então, eu terei dois direitos. O direito de propriedade daquele que eu vou chamar cedente, não é? E o direito de laje daquele que recebe esse direito para a construção, que é o cessionário. O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não, pertencentes ao proprietário da construção base. Isso quer dizer o seguinte, que o espaço aéreo que você vai ter está contemplado. Não é? Lógico, respeitado é a questão, não é, de outros direitos, por exemplo, como aquele que a gente já sabe, que é a passagem de aeronaves, enfim, tudo isso daí. Mas olha que interessante, não é, pessoal? Agora,
eu combati a laje, agora eu também quero ser dona da edícula do fundo. Não, ele está dizendo o seguinte, não contemplando as demais áreas edificadas pertencentes ao proprietário. Isso quer dizer o seguinte, sossega, lajista. Né? Vamos deixar essa palavra na aspas, né? O SIC, assim. Né? Então vamos pensar assim, olha que interessante, este titular do direito real de laje, ele não é dono do prédio, da construção base, ele só será dono da laje construída. Tá? Então, lá, o titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. Então, aqui a prefeitura vai ter que abrir um IPTU para o proprietário base e um IPTU para aquele que detém o direito de laje. São IPTUs separados, né? Bom, os titulares de laje, unidade imobiliária autônoma, constituída em matrícula própria. Bom, então agora nós já teremos duas matrículas. A matrícula do chamado prédio base e a matrícula da unidade imobiliária autônoma. Olha que interessante, pessoal. Né? Poderão dela usar, gozar e dispor. Podem, inclusive, vender a laje. Podem frutificar a laje, alugar a laje. Olha, eu vou passar 2 anos fora do país, eu vou alugar a laje. Pô, ela é direito próprio seu, ela é matrícula própria. Né? A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. Presta atenção, ele não tem participação, não é, na fração ideal do terreno, ele só tem participação na laje construída. Os municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, você não vai me construir também uma laje feia, né? Uma laje que a postura municipal, não é? Essas leis chamadas posturas, né? Posturas edilícias, a lei de postura municipal diz assim, olha, aqui você só pode construir imóvel assim, aqui você só pode construir imóvel assim. Então, a propriedade básica da base já observa essa postura edilícia, a laje também. Então, não vem imaginando você que você vai construir um puxadinho, uma laje feia. Não, não é assim. Também não é oba-oba. Você vai ter que construir a sua laje com base nas normas edilícias desta cidade. Né? O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje. Oh, que bacana, hein? Então, mas vai ficar lindo isso daqui. Então, o que acontece? Eu tenho uma propriedade base, depois eu tenho a batida da laje. E se eu tenho a batida da laje, não é, eu, não é que sou dono desse direito real de laje, posso ceder essa superfície da minha construção para outro, não é? Desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Então vamos desenhar para a gente entender, não é? Aqui embaixo, eu tenho a propriedade base. Aqui em cima, eu tenho a laje. Direito real, propriedade. Direito real de laje. E aqui, eu tenho a laje 2. Olha, também você tem que observar o quê? As posturas municipais. Vai pensando também que é festa. Mas olha que interessante, e cada uma delas com uma matrícula, cada uma delas com, não é, com a sua independência de poder gozar, usar, não é, e dispor, fantástico. Não é? É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com a falta de reparação à segurança, a linha arquitetônica ou arranjo estético do edifício. Bom, também é demais, né? O proprietário base concede a você o direito de construir em cima do meu... E você me faz porcaria? Ah, não é absurdo isso daí? Então a legislação já barra.
Porque conhecendo como conhece o brasileiro médio, ela vai falar, pô, isso aqui não vai ser uma coisa bacana, né? Então ela já está falando, queridão, pode fazer, mas tem organização, respeite a legislação, não vai me fazer qualquer coisa, né? Então ele coloca linha arquitetônica, né? Então você vai ter que, vamos chamar assim, vai ter que fazer toda um trabalho, né, de manutenção, enfim. Então, diz lá, sem prejuízo no que couber nas normas aplicáveis aos condomínios edilícios, né, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirva a todo o edifício e ao pagamento de serviço de interesse comum serão partilhados entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato. Então, olha que interessante, turma. Por quê? Porque você vai ter despesa. E outra coisa, para poder chegar na sua laje, não é? Você vai ter o quê? Você vai se servir, né, do edifício para poder chegar lá. Então é necessário que você limpe esta parte, que você auxilie nessa limpeza, que você auxilie nesses custos, né, deste que o seu, vamos dizer assim, né, o seu pedaço, né, a sua área comum. Aqui ele chama interesse comum, né, que sirvam ao edifício. Tá? Mas eu acho interessantíssimo. Né? São partes que servem a todo o edifício. E aqui é interessante porque é sempre uma pergunta, né, nossa. O que ele quer dizer com isso? Né? E a legislação já disse, calma, respira. Eu já vou dizer para você. Né? O que são partes que servem a todo o edifício que ambos vão ter que contribuir para as despesas? Os alicerces, as colunas, os pilares, as paredes mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do edifício. O telhado, os terraços de cobertura, né? Tudo isso daí, as instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam todo o edifício. E, em geral, as coisas que sejam afetadas. Né? É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer interessado em promover reparações urgentes na construção, né, na forma do parágrafo único do artigo 249 deste Código. Tá bom? Muito bem. Em caso de alienação, né, das unidades sobrepostas, terão direito de preferência em igualdade de condições com o terceiro, os titulares da construção base e da laje nessa ordem. Então, vamos lá. A laje 2 vai vender. Quem é que tem direito de preferência em primeiro lugar? Vamos lá. O titular da construção base. Eu não quero. Então, a laje tem a preferência para comprar a laje 2. Né? E aí diz lá, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias. Isso daqui é o famoso direito de preferência. Então agora nós já temos direito de preferência na locação, nós já temos direito de preferência na superfície, né? E agora nós temos direito de preferência na laje. Né? O titular da construção base ou da laje, a quem não der conhecimento da alienação, poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiras, se o requerer no prazo decadencial de 180 dias contado da data da alienação. Tá? Então, lembrando sempre, o prazo é curto, tá? Então, vamos dizer o seguinte, a pessoa não vendeu a laje, não é? E não deu preferência para o proprietário base. Então, eu tenho 180 dias para promover, entre aspas, essa adjudicação. Se houver mais de uma laje, terão preferência sucessivamente o titular da laje ascendente e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima, a unidade sobreposta a ser alienada. Vai ficar animado, hein? Vai ficar animado, porque o meu exemplo aqui é facinho, né? Uma laje sobreposta, mas nós temos lajes subterrâneas, nós temos lajes aéreas, é uma coisa bastante interessante. Né? A ruína da construção base implica a extinção do direito real de laje. Lógico, né? Se derrubou a base, a laje está em cima, a laje também caiu. Né? Aí vem salvo
não é? Se tiver instituído sobre o subsolo, esse subsolo for mantido, então não está extinto. Não é? A construção base não for reconhecida no prazo de 5 anos, reconstruída, perdão. Não é? O disposto neste artigo não afasta o direito à eventual reparação civil contra o culpado pela ruína. Isto é, se o proprietário base não manteve o seu imóvel, não é? As benfeitorias de manutenção, não é? E ela derruba, e porventura derruba a laje, então este, entre aspas, lajista, não é? Ele pode promover uma ação de responsabilidade civil, não é? Contra este proprietário base, porque ele promoveu o ato ilícito. E o artigo 54, né, diz lá, né, que a lei 6.015, né, que é a lei de registros públicos, passa a vigorar com as seguintes alterações. Né? Então, aí ela vai inserir, né, dentre essas alterações, né, a questão referente ao direito de laje, né? Porque, afinal de contas, né, o próprio registrador vai ter que registrar essa laje, né? Vai ter que registrar as benfeitorias, vai ter que abrir matrícula própria. Então, a própria lei de registros públicos, né, terá aí a sua alteração, tá bom? Então, está lá toda... direito real de laje, abertura de uma matrícula própria. Olha que bacana, mas é lindo o direito real de laje, né? O município poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis a abertura de matrícula à parte, não é? No caso, por exemplo, dele, não é? Município ter essa questão do direito de laje, né? Enfim, então a própria legislação, não é? Vai ser alterada para que seja verificar. Eu trouxe mais alguns dispositivos aqui, que na realidade são referentes mais ao poder público, né? Mas seria bom você dar uma olhada, não é? Para que você possa, então, avaliar, não é? Essas novas alterações com os cuidados, né? De que ela merece. Né? Então, você vai ver que sempre vai estar falando sobre a União, né? Sobre todas as questões relacionadas aos imóveis, né? De poder referentemente ao poder público. Tá bom? Olha, algumas considerações para que nós possamos encerrar, não é, esse nosso encontro, que eu espero do meu coração que tenha sido produtivo para você. Não é? Eu gostaria muito, né, de agradecer a sua atenção, a sua gentileza, e esse meu agradecimento, né, também é em nome do Legale, cursos jurídicos, né, das faculdades Legale, e dizer a você que procure, né, sempre estar atualizado, procure sempre dar uma lida, né, no primeiro momento, vá para a legislação. No primeiro momento, a legislação é o seu porto seguro. Lógico que você poderá ter acesso a aulas como essa, a exposições como essa, não é? A trabalhos, não é? Doutrinários, artigos, livros, não é? Mas a base legislativa é muito potente para você nesse momento, que é um momento em que não há ainda uma construção muito sólida, né? Jurisprudencial, não é? Doutrinária, sobre o assunto. Então, eu agradeço muito mais uma vez, não é? Eu espero de novo que você tenha gostado, sem aqui ser redundante, porque o meu interesse é de levar você as informações necessárias para que você então se posicione primeiro como um advogado, primeiro como um profissional do direito, não é? Para que você, vamos dizer assim, não é? Traga para dentro de você essas informações técnicas específicas. E aí, forme o seu juízo de convicção. E a partir desse momento, então você possa auxiliar a todos que estiverem junto de ti. Lembrando bem que a Constituição Federal diz que o advogado é o administrador da justiça. Então, nós devemos e somos os primeiros, não é, a orientar os nossos clientes, a orientar os nossos consulentes, inclusive verbais, sobre esses novos institutos.
Sucesso a você, sucesso no seu trabalho, não é? Mantenha sempre contato conosco aqui do Legale, comigo, professor Durval, não é? Depois você terá, né, nós serão colocados aqui para você os contatos do Legale, para que você possa, então, se unir a nós, né, nos nossos cursos, né, nos nossos ensinamentos, nas nossas discussões jurídicas. O meu muito obrigado. Mais uma vez, agradeço e tenha sempre à disposição o que você precisar. Tchau, pessoal.